Trago para vocês um tema hoje bem interessante, junto com algumas reflexões. Quando a gente para falar de Smart City, e na minha humilde opinião, eu creio que mais pessoas, eventos como esse, governantes, lideranças, pessoas influentes como vocês, eu acho que a gente tinha que abordar um pouquinho mais uma questão bem importante, que são as emoções. E quando a emoção encontra o código? Será que isso tem a ver com tudo que a gente vai estar vendo, falando, conversando, trocando ideias nesses 2 dias? Eu creio que sim. E o futuro das cidades, ele é emocional? Mas para começar esse nosso bate-papo, eu trago uma palavra que eu gosto muito, que desde a minha época, assim como o Fábio, de atleta, que eu fui atleta profissional, eu joguei vôlei, eu sou ex-profissional de voleibol. Alguém já jogou vôlei aqui? Opa, jogou. Alguém já fez algum outro tipo de esporte aqui? Natação? Sou do mar, né? Nadou mergulho, né? E canoagem, isso. Capoeira. Meu sonho, eu sempre quis aprender capoeira. E desde a minha época de atleta, eu sempre gostei muito dessa frase, desde pequeno, adolescente ali. Porque essa frase tinha um técnico que ele falava comigo: Marcelo, você tem que ser smart. Na tradução em inglês é inteligente. Você tem que ser smart. Mas de nada adianta a sua inteligência ser smart se você não usar isso para o coletivo. De nada adianta você ser inteligente e guardar isso para você, essa competência. Você tem que usar isso para o coletivo. Naquela ocasião, falando para o time, para a sua equipe. Então, sim, seja smart, seja inteligente. Mas antes, né, vamos fazer a viagem no tempo aqui. Quem é que lembra desse desenho aqui? Os Jetsons. Todo mundo lembra dos Jetsons, né? Dourado, mas é uma pena, assim, eu preparei um vídeo, mas pela apresentação só dá para parar para mostrar isso aqui. Os Jetsons sim viviam numa cidade inteligente. Quem não queria desde aquela época botar a comida rápido, que hoje é nosso micro-ondas, ou nosso air fry, e sair prontinha, pim, sair pronto. Quem não ficava, né, maravilhado com aquela transmissão no telefone, ó, falava, ia pedir alguma coisa com alguém, falar alguma coisa com alguém, falar com os filhos, com a família, e já estava ali no smartphone. Algumas pessoas falavam: não, isso é impossível, isso nunca vai acontecer. Aconteceu, estamos aí, né? E sim, os Jetsons viviam numa cidade inteligente. Mas a pergunta é: quem quer morar numa Smart City? Será que você mora numa Smart City? Qual a sua cidade? Salvador? 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 Curitiba. Patrícia? Hoje? Agora Salvador. Fábio Santos. Quem quer morar numa Smart City? Mas para a cidade ser considerada inteligente, ela tem que ter algumas coisas e um conceito, que é tecnologia, desenvolvimento, sustentabilidade a serviço da qualidade de vida. Saúde física, saúde mental. O conceito tem como objetivo o cidadão, nós, como pessoas, por meio de ofertas e soluções tecnológicas e sustentáveis. Facilidade, presteza, eficiência e garantia de satisfação para a população. Resumindo, a cidade inteligente, ela foi feita para nós. E quais são os pilares de uma Smart City? Conectividade, economia, mobilidade, sustentabilidade, eficiência. Você vai ver em alguns outros slides falando também de governança e outras coisas mais, mas basicamente é isso aqui. Mas tem um pilar que é o mais importante de todos no meu pensamento, que são pessoas. É para isso que a gente tem que parar para olhar quando a gente vai falar de Smart City. Pessoas, nós. E quando falamos de pessoas, não podemos deixar de falar de saúde mental, que hoje é uma coisa que, né, se fala muito. Provavelmente você conhece alguém, ou quem sabe você até já passou por alguma questão de saúde mental.
Esse ano o Brasil bateu o recorde de absenteísmo e presenteísmo. E tem uma probabilidade de ano que vem isso aumentar em 30%. Isso é muito sério quando a gente fala de saúde mental. Mas quando a gente fala de saúde mental, eu tenho que trazer alguns números para vocês aqui, que são bem importantes também, que segundo a OMS, em 2019, tá? Isso foi em 2019, cerca de 970 milhões de pessoas no mundo viviam com algum transtorno mental. Em relatório mais recente, a OMS estimou que mais de 1 bilhão de pessoas, amigos, 1 bilhão de pessoas, são mais de 1 bilhão de pessoas vivem com condições de saúde mental globalmente. Em termos percentuais, isso equivale a aproximadamente 1 a cada 7 pessoas do mundo vivendo com algum transtorno mental atualmente. Esses estudos apontam que no Brasil a prevalência de transtornos mentais comuns, como ansiedade, depressões, etc., está em torno de 19,7% na população adulta em área urbana em uma cidade estudada. Aí é que está a fonte, depois vocês podem dar uma olhada lá. Outra fonte indica que cerca de 20% da população adulta do Brasil tem algum transtorno mental, com cerca de 3% da população sofrendo de transtornos graves persistentes. Em termos absolutos, se considerarmos o Brasil com 215 milhões de habitantes, isso em 2019, tá, pessoal? Não é o número de agora, não. Infelizmente, isso já aumentou. Estima-se que aproximadamente 20%, cerca de 43 milhões de pessoas, têm algum transtorno mental. Então, sim, se a gente vai parar para falar de Smart City, temos que falar de pessoas, para mim é o pilar principal e de saúde mental. Deem atenção à sua saúde mental, isso é muito importante. E qual habilidade podemos usar para combater esses números? Que eu gosto muito, me apaixonei. Logo assim que eu vi, comecei a estudar muito sobre isso. Inteligência emocional. Todo mundo já ouviu falar em inteligência emocional aqui, creio eu, né? E o que é inteligência emocional? Inteligência, voltei aqui. Inteligência, peraí, deixa eu voltar. Pronto, aqui. Inteligência emocional é a capacidade de identificar, compreender e gerenciar as próprias emoções e as dos outros, bem como usar essa informação para orientar o pensamento e comportamento. Vamos resumir? Alguém falou alguma coisa para você? Comandante, de repente, ou algum soldado, algum subordinado, o senhor chegou, falou com ele e de repente não entendeu aquela coisa naquele dia, não soa legal para ele. Nem sempre acordamos de bom humor. Talvez um amigo, um familiar, filho, marido, esposa, vai conversar alguma coisa com a gente, nosso chefe, só para nos dar uma dica que vai melhorar, mas naquele dia eu acordei, no jargão popular, bem chateado. Então como é que a gente faz para melhorar isso? Identificando. Fiquei chateado. Não gostei que ele falou comigo. Patrícia ontem me atendeu no telefone de uma forma que eu não gostei. Só um exemplo, Patrícia. Como é que eu faço para melhorar isso? Eu tenho que identificar, para gerenciar isso melhor e depois conseguir externalizar, me comunicar com essa pessoa de uma forma mais assertiva e adequada. Em resumo, é sobre reconhecer, que eu falei agora, controlar e usar essas emoções de forma eficaz na vida diária, tanto na pessoal quanto na profissional. Seja no trabalho, no dia a dia. Identificar essas emoções, gerenciar elas. Isso é muito importante. Vou dar uma dica para vocês aqui. Tá? Coloquem nomes nas suas emoções. Sejam elas boas ou não tão boas. Ficou chateado? Ficou chateada? Sentiu que tem alguma coisa que te balançou que não está legal? Bota um nome qualquer. Vou botar um nome aqui, sei lá, Silvestre. Então um nome, tá? Silvestre? Não, hoje você não vai ficar aqui. Sai, Silvestre. Mas põe também nome nas suas emoções boas. Que emoções boas também às vezes te atrapalham. Você pode ficar eufórica, perder foco e não conseguir executar. Quem não perdeu alguma coisa, assim, saiu do foco porque ficou muito alegre?
ganhou um presente, teve uma boa notícia, ficou comemorando, daqui a pouco nem perdi a hora. Então coloquem nomes nas suas emoções, isso é muito importante. E os 5 pilares da inteligência emocional. Quais são eles? Autoconsciência, a capacidade de reconhecer e identificar as próprias emoções, bem como entender como elas afetam o comportamento e a nossa tomada de decisão. É o que eu falei agora, reconhecer para que você consiga gerenciar e lidar melhor com as suas emoções. Autorregulação, autocontrole, aquela famosa técnica milenar que todo mundo sempre falou pra gente, conta até 10, conta até 1000 se possível, 90 não sei. Autocontrole, ficou chateado, respira, conta até 10, talvez não passe, mas vai amenizar, tá? Autocontrole ou autorregulação envolve controlar suas emoções e impulsos, permitindo gerenciar o comportamento de forma consciente e evitar reações impulsivas. Sempre quando eu converso com os adolescentes, eu tenho um projeto social chamado Papo Cabeça, no qual eu vou nas escolas públicas do Rio de Janeiro falar com eles. Eu falo muito sobre isso. Autocontrole, adolescente, jovem, é muito impulsivo. Todos nós já fomos, né? Faz parte da idade, hormônios, tudo trocando ali, aflorando. Então eu falo isso com eles. Cuidado, tenha um autocontrole. Sua mãe, seu pai, seu professor, não está falando para o seu mal. Ele quer o seu melhor. Talvez a forma não seja a melhor, mas ele está te entregando aquilo que deram para ele. O melhor que ele tem foi que o pai dele, o seu avô, a sua avó te entregou, ele está dando para você. Então, respira para que você não venha proferir algum tipo de palavra que venha ferir, machucar alguém. Então, autocontrole. Respira, conta até 10. Automotivação. Relaciona-se com a capacidade de se motivar e manter o foco em objetivos mesmo diante de desafios. Aquele dia que você acordou e não está confiante. Alguma coisa abalou o teu emocional. Você olha para um projeto, olha para o seu futuro e fala assim, eu acho que não vai dar. Porque eu não tenho condições, eu não tenho recursos, eu não tenho ferramentas. E aqui é que entra a automotivação. Empatia. Eu adoro isso. Adoro essa palavra. Eu acho que dos pilares aqui, eu acho que para mim, assim, não sei a opinião de vocês, mas para mim eu acho é um dos mais importantes. É empatia. Se colocar no lugar do outro. Acho que se o mundo tivesse mais empatia, muitas coisas não aconteceriam. A gente vê o mundo pela perspectiva do outro, pela visão do outro. Eu acho que isso é muito importante. É a capacidade de se colocar no lugar do outro, compreendendo seus sentimentos e perspectivas e de responder de forma sensível e adequada. A partir do momento que eu me coloco no seu lugar, que eu entendo que aquilo que você está passando, desculpa até que eu vou falar com vocês aqui, não é frescura, e sim uma coisa séria que está acontecendo com você, tem um motivo, tem uma razão para você estar assim, você estar agindo assim, eu consigo agir de forma mais sensível e adequada. E habilidades sociais. Refere-se à capacidade de estabelecer e manter relacionamentos saudáveis, comunicar-se de forma eficaz e influenciar positivamente as interações sociais. O famoso política da boa vizinhança. Tentar ser o mais cordial, o mais legal com todo mundo. Ok, nem sempre a pessoa que está do seu lado, com a qual você trabalha, vai ser seu melhor amigo. Eu, por exemplo, já joguei com pessoas que não eram meus amigos. Particularmente, uma história bem particular. O melhor levantador no qual eu tive hoje era um cara que não foi e não é meu amigo até hoje. Ele não era meu amigo. A gente nem se batia. Fora de quadra, era ele para um lado, mas eu para o outro. Mas quando se fala aqui nessa interação social para manter relacionamentos saudáveis e todos nós, como grupo, tínhamos um objetivo, eu entendi a importância dele. Ele era o melhor. Ele entendia a minha importância e a gente se comunicava. Dentro de quadra, parecíamos que éramos ótimos amigos. Crescemos juntos. Mas fora de quadra, ainda mais adolescente, eu tinha 17, 18 anos, nem olhava. Assim.
mas entendimos isso, tá? Então, essas são as habilidades. E a importância disso tudo, de uma inteligência emocional. Melhora a tomada de decisão. Quando você tem inteligência emocional, você consegue tomar suas decisões de forma mais adequada, de forma mais assertiva, porque você pensa antes de fazer. Você respira, você olha o teu cenário, tudo que você tem. Será que eu posso ir por esse lado? A decisão que eu estou tomando é melhor para mim? Ou é melhor para o grupo? Ou é melhor para a população? Melhora o desempenho profissional, melhora o bem-estar emocional, isso é muito importante, eu gosto sempre de bater nessa tecla, e melhora a qualidade das nossas relações. E quais seus benefícios? Redução de conflitos e melhoria na convivência urbana, já que falando diretamente dessa questão, tá? Um pouco mais objetiva em Smart City. A inteligência emocional aumenta empatia, respeito, autocontrole, reduzindo brigas, tensões e problemas de convivência no espaço público. O comandante pode falar um pouco melhor do que isso. Se as pessoas tivessem um pouquinho mais de inteligência emocional, muitas das coisas, o trabalho do Senhor seria um pouco mais leve. 95% seria um pouco mais leve. Então, sim, a inteligência emocional é muito importante quando a gente vai falar de Smart City. Quando se fala na vida total, seja ela profissional ou pessoal, a inteligência emocional é importante e esse é um dos benefícios. Participação cidadã mais madura e colaborativa. Cidadãos emocionalmente inteligentes contribuem de forma mais construtiva em plataformas digitais, consultas públicas e decisões coletivas. Com inteligência emocional, sim, vamos construir uma cidade melhor, melhorar nossa convivência. Profissionais públicos mais eficientes. Servidores, professores, agentes de trânsito e segurança com inteligência emocional tomam decisões melhores, comunicam-se com mais clareza e evitam reações impulsivas. Então isso aí é para todos nós, servidores, professores, tudo isso é inteligência emocional. Tudo isso sim se conecta com os Smart City. Saúde mental, como eu falei, o principal pilar são pessoas. Então sim, temos que ter inteligência emocional se queremos ter uma cidade inteligente. E o que pode ser feito? Aí entrando um pouquinho na fala do doutor, projetos de educação emocional em escolas de cidades inteligentes. Isso tem que começar lá de baixo. Se fala muito em inteligência emocional, ouve-se muito inteligência emocional na parte adulta, quando nós chegamos na parte adulta. Mas, na minha humilde opinião, isso tinha que ser dos pequenos. Obviamente, com falas de acordo com a maturidade deles, com a idade, mas a inteligência emocional tem que ser falada lá de baixo, nas escolas. Não é esperar chegar depois que a pessoa já está com um problema de saúde mental, que já cresceu, já se desenvolveu, para falar de inteligência emocional. Planejamento urbano e participativo com escuta ativa e empatia. Ter pessoas no comando que dirigem as coisas, enfim, governantes, com empatia e escuta ativa, para que escutem nossos problemas. Que às vezes não adianta nada você ter uma ouvidoria, ter um canal de contato, que você envia um e-mail, ou você mesmo liga, a pessoa não, tá bom, entra por aqui e sai por aqui. Entendo, a demanda dessas pessoas é grande, é muita coisa, é muita questão para resolver, mas se tivermos sim um planejamento participativo com escuta ativa e empatia, tá, isso aí vai melhorar. Análise de dados de bem-estar para orientar políticas públicas. Sim, a gente precisa de dados. Existem, mas podem ser melhores. No bairro, talvez ali na cidade, quem sabe no estado e no país. Isso tem que ser melhor. Isso tem que ser melhor. Capacitação de servidores públicos em inteligência emocional para melhorar o atendimento cidadão. Mas quando eu coloco aqui, eu falo de servidores públicos,
Não são só eles não, todos nós que prestamos serviço. Eu sou prestador de serviço. Todos os dias eu estou atendendo alguém, eu estou atendendo uma pessoa, eu estou prestando serviço. Então isso aqui é muito importante para todos nós. E quais os resultados disso? Menos conflito e mais harmonia, melhora no clima social, menos violência, menos estresse entre os cidadãos. O comandante ia adorar isso, né? Todos nós. Quantos problemas? Muitos problemas. Muitos problemas. Com certeza, a maioria dos conflitos seriam mitigados ou reduzidos, né? Ou deixariam de ter a ativação dos órgãos do sistema de defesa social para apoiar situações mínimas em razão disso aí. Obrigado. Concordo. Decisões públicas mais inteligentes, a população participa melhor, o governo entende mais e as políticas são mais eficientes. Serviços públicos humanos e eficazes, atendimentos mais rápidos, comunicação clara e menos falha no serviço. Comunicação clara. Eu posso fazer isso até essa data. Não ficar enrolando muito, a gente reclama muito disso. A pessoa ainda atende a gente, eu vou entregar. E você espera. Então sim, uma comunicação clara que ajuda bastante, tá? Bem-estar, tá? E saúde mental elevada. A cidade se torna um lugar onde as pessoas vivam, trabalham e se movimentam com menos tensão. Inovação funcionando de verdade. A tecnologia é bem aceita, bem aplicada e realmente melhora a vida das pessoas. Inovação funcionando de verdade. Não simplesmente ter a inovação falando ali. Tá cheio disso? Não. Tempo. O tempo já esgotei. Desculpa, eu gosto de falar. Tem muita coisa por aí falando que está funcionando, tecnologia, mas quando você vai parar para usar, não adianta, não resolve. Em resumo, sim, eu acredito que com tudo isso que eu trouxe para vocês, o futuro da cidade, ele é emocional. Eu acredito muito nisso. Mas também acredito que ele só vai acontecer se nós, como pessoas, formos mais capacitados, mentalmente saudáveis, tivermos uma saúde emocional mais equilibrada e sim, com inteligência emocional, o futuro das cidades, sim, ele vai acontecer. Eu acredito muito nisso. Muito obrigado. Tá? Bom dia para vocês.